Bom dia, querido amados irmãos, amigos. Nós estamos... Bom dia, amigos, queridos irmãos. Queria compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que encontra no livro de Lucas, no capítulo 15, versículo 8 e 9, onde lemos o seguinte: ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achá-la? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos e de Deus por um pecador que se arrependa. Esse texto nos remete a pensar sobre a família, porque a mulher perde uma dracma dentro da sua casa, do seu lar. E quando nós começamos a pensar sobre família, nós podemos observar que nesse tempo moderno que nós vivemos hoje, existem vários tipos e modelos formados de família, que a gente tem que analisar o contexto dessas famílias, porque para saber exatamente como lidar com essa nova geração de formação familiar. Primeiro, amado, eu queria compartilhar com vocês alguns modelos que eu encontrei procurando analisar o contexto das famílias. Primeiro, o casamento entre o homem e a mulher, o princípio da formação da família estabelecida por Deus, dentro do padrão de Deus. Segundo, a união estável, ou chamamos de amaziado, que é aquela pessoa que assume um compromisso parcial com alguém e vai viver junto no mesmo teto e forma uma família. Depois, o monoparental, que é a mãe ou pai solteiro, que decide formar uma família sem ter um matrimônio. Busca nos bancos de sêmen e faz a fecundação e assim gera uma família. Depois tem a multiparental, composta de pluralidade, composta por um membro provenientes de outras famílias. Então, uma família, um pai divorciado, uma mãe divorciada, eles resolvem então formar uma família entre eles e traz filhos para dentro da casa. Então é um modelo de família também que está muito crescendo dentro da sociedade. E depois tem a união de indivíduo por afinidade, ou homoafetivo, vamos dizer assim, né? Que é a união de duas pessoas do mesmo sexo que resolve formar uma família. Então, é homoafetivo que chama essa família. Depois nós temos a homoparentalidade, que é a família de homoafetivo com adoção de filhos. Então, eles vão na justiça e buscam a adoção de filhos e formam uma família, né? E tem aquela família por adultério, que é quando um dos parceiros trai e forma um núcleo familiar paralelo, que gera filho e é um novo tipo de família. Então vivemos esse novo modelo dentro da sociedade. E nós, como crentes de Jesus Cristo, existe um modelo estabelecido por Deus, que é o homem e a mulher se casam e formam uma família. Então, como lidar e relacionar com esse tipo de modelo dentro da sociedade? Nós não podemos ter preconceito, nós precisamos ter tolerância, precisamos relacionar com o indivíduo, sabendo que
criado por Deus e merece a nossa atenção, a nossa ajuda naquilo que for possível, naquilo que a gente puder oferecer de ajuda para todo tipo de pessoas dentro da sociedade e dentro das famílias, até das famílias que está se criando outros modelos hoje. Temos que estar junto com elas, ajudando, fortalecendo essas famílias. Mas do ponto de vista da família tradicional, nós podemos pensar que às vezes há um relaxamento espiritual de nós crentes com as famílias nossas. Porque olhando os modelos que já existentes, achamos que não podemos ser vigilantes em outras áreas, que precisamos ser vigilantes da nossa família. E acostumamos perder coisas dentro da nossa própria família, por descuido, por não estar atento, por não estar sendo o pai que deveria ser, a mãe que deveria ser em relação aos seus próprios filhos, né? Por exemplo, nós temos perdido o amor hoje. Há uma falta de amor muito grande dentro das famílias. Então há muita brutalidade, há muita agressividade, há muito xingamento, há muito pragueamento, há maldição dentro das famílias, né? Então a gente está perdendo esse amor que deveria ser fortalecido e aumentado. Nós temos perdido o carinho, aquele estar junto, aquele abraçar, aquele reacionar, aquela forma de tratamento que constrói relacionamento profundo de intimidade, que é o carinho. Nós temos perdido a compreensão, nós estamos hoje muito fechados em nós mesmos, não estamos dispostos a compreender a necessidade do outro, né? E está à nossa volta ali, necessitando de ser ouvido, e a gente não tem ouvido para aquela pessoa. Nós temos ouvido para todas as coisas, para a internet, para a televisão, para as vozes que estão à nossa volta, mas não temos ouvido para aquele da família que está dentro da casa, juntamente com a gente. Então precisamos também ter a compreensão e ter desejo de ouvir. Temos perdido a dedicação, aquela forma tão carinhosa que dedicamos a compreender e entender o outro e responder às suas carências com dedicação. A comunhão tem sido quebrado pela agressividade, pela violência que tem instalado na família. Nós temos perdido a paz dentro dessa situação. E muitas vezes a boa administração do nosso tempo na casa tem sido negligenciado. Temos esquecido das tarefas e a responsabilidade de pais e mães dentro do lar, preocupado com as coisas que estão vindo de fora, as coisas de fora da família, esquecendo disso. O diálogo, dialogar, sentar na mesa, comer junto, compartilhar nas refeições. Nós temos perdido essa coisa tão importante que na mesa da refeição não é na hora da disciplinar, não é a hora de fazer afeto, carinho, construir algo que marca a vida dos nossos na mesa da refeição. Temos perdido a vida devocional e agora com este confinamento do coronavírus é uma oportunidade de voltarmos a uma vida de devocional. Ter um tempo com nossos filhos, lendo a palavra, cantando alguns cânticos, orando juntos, né, para o crescimento espiritual. E meditar na palavra de Deus com mais frequência, né, nesse momento de dificuldade. E oração em família, é muito importante a gente orar e ensinar os nossos filhos a orar também, né? É muito importante isso, para poder vencer esse relacionamento espiritual. O que dirige a sua família? Dirigir é controlar, é direcionar, é guiar. O que tem sido realmente importante na direção da sua família. Muitos são guiados pelo sentimento de culpa. Pratica atos impensados e gera culpa. E essa culpa fica guiando os membros da família. E as famílias, muitas vezes por causa dessa culpa, são manipuladas por lembranças e elas permitem que o seu passado e o seu futuro seja governado por essa circunstância. Muitos são dirigidos pelo rancor, pela raiva e apego a mágoas, sem jamais superá-la. Fica amarrado por laço da armadilha das mágoas e está sempre trazendo essas mágoas, gerando mais ressentimento, porque uma mágoa que vai e volta, ela aumenta o volume. Muitos são dirigidos pelo materialismo
Em vez dos pais dar carinho, dar direção para os filhos, fica dando presentinho para satisfazer essas necessidades que a qual não está cumprindo, né? Então cria-se um instrumento de consumismo dentro da família. Então há muitas coisas que a gente pode falar a respeito do que está sendo perdido dentro da família. Mas também nós podemos usar instrumentos importantes para recuperar as coisas perdidas. Veja que a mulher, ela tenta buscar encontrar a sua dracma, mas não localiza. Então ela busca um instrumento muito comum naquele período de tempo daquela mulher, que é acender a candeia. A candeia é uma palavra que nos remete a uma peça de ferro com um pavio de algodão tecido com azeite em cima que bota fogo e dá uma claridade. A candeia na palavra de Deus podemos dizer que é a luz de Deus. A falta da luz causa muitos erros. O próprio Jesus errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, em Mateus 22, 29. Para resgatar os valores perdidos, a mulher teve que acender a luz, sem a qual ficaria praticamente impossível a busca. A palavra, a revelação de Deus, é a luz para nós. Se nós vivemos num mundo que está obscuro, escurecendo, e estamos deixando a escuridão do mundo entrar em nossa casa, precisamos então buscar na palavra de Deus a luz que vai iluminar o nosso lar. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, em João capítulo 5, versículo 12. É indispensável como personificar Jesus como luz, trazendo essa luz de Jesus para dentro da nossa casa. Os seus ensinos clareiam a nossa mente, traz entendimento, traz direção e nos faz conduzir melhor a nossa casa. O Espírito Santo é o poder que nos ajuda em nossa intercessão. Então vamos trazer a luz do Espírito Santo para a nossa casa. Ele nos conduz para longe dos caminhos de maior perigo ou caminho perigoso. Ele nos faz posicionarmos para a batalha. Ele nos capacita, nos dá a ferramenta, nos dá a direção para as nossas batalhas. O Espírito Santo nos dirige como provas incontestáveis da sua presença. O Senhor, adiante deles, no dia com uma nuvem para guiá-los pelo caminho, e durante a noite com uma coluna de fogo para iluminar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Números 13, versículo 21 e 22. Então Deus estava ali com o poder do Espírito Santo, sendo nuvem de dia para refrescar o calor do sol e luz à noite para clarear a sua caminhada. Deus já estava trabalhando no povo dele para que o povo não pudesse parar na sua jornada. A mulher então pega a vassoura para limpar. A vassoura é um instrumento muito usado para fazer a faxina nas casas. A sujeira poderia ocultar a moeda que procurava, sendo então necessário varrer e vasculhar todos os cantos daquela casa. Não sabemos como a sujeira penetrou naquela casa, mas normalmente ela entra pela janela, portas, sem ser convidada. Esta se acumula nos cantos e embaixo dos móveis, dos tapetes, e se espalha por toda a casa. Em termos espirituais, ela entra por meio dos olhos, do ouvido, do sentimento. Então a sujeira espiritual vem tomando conta da nossa vida como um todo, enfraquecendo as nossas convicções e a nossa fé. E o diabo vai usar, amado, esse vacilo espiritual, esse descuido espiritual, para começar a usar essa sujeira, essas coisas que impedem o nosso crescimento espiritual, para nos afastar do caminho do Senhor. Então é muito importante, amado, que você observe o que você tem deixado entrar na sua casa ou na sua vida. Varre essas coisas para fora. A mulher varre. Então varrer da sua mente os conceitos de que isso não tem nada a ver. Gente, essa filosofia diz que não tem nada a ver, é uma filosofia muito perigosa, porque eu começo a fazer coisas porque acho que não tem nada a ver.
Eu começo a fazer coisa porque todo mundo faz, eu quero fazer porque os outros fazem, mas sem analisar por que faço. Então nós temos a palavra de Deus que filtra, que podemos passar as coisas pela palavra de Deus. Se a palavra de Deus autorizar a gente fazer, a gente faz. Se a palavra de Deus dizer que não faz, a gente não faz. Então por isso é muito importante varrer da nossa mente qualquer conceito, filosofia ou ideologia vã, que enfraquece a nossa confiança e a nossa fé em Cristo Jesus. Varrer esses conceitos para fora da nossa mente. Varrer o seu coração, qualquer sentimento contrário aos princípios do Evangelho, sentimento destrutivo, que não são apenas como ódio, inveja, cobiça e outros sentimentos que está dentro da gente, que é contra o Evangelho. O Evangelho combate esse sentimento. Então precisamos varrer para fora da nossa vida, manter nossa vida limpa desse sentimento, não ficar escravo desse sentimento para que haja o crescimento espiritual. Varrer de sua vida a inclinação das coisas pecaminosas da carne. O Salmo 101, fosse bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios e nem detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Então há aqui uma direção para que o homem de Deus, a mulher de Deus, as crianças de Deus não entra, não senta, não detém, não fica escutando, não se envolva com os pecadores. Se vai estar com os pecadores é para evangelizá-los, trazê-los para o caminho de Deus. Não é para ficar ouvindo o conselho deles, não é para ficar envolvido na filosofia deles, não é para ficar vivendo a vida deles. Busque, amado, viver a vontade de Deus, buscar andar no caminho de Deus. A busca da mulher é uma busca incansável, sendo perseverante, até encontrá-la. Descreve uma busca incansável daquela mulher. A sua determinação, perseverança. Os crentes hoje não estão sendo perseverantes como deveria ser. Qualquer empecilho no caminho da fé, eles param, retrocedem e muitos caem da fé. Não tem sido perseverante. Qualquer obstáculo que se coloca no seu caminho, eles desvia do caminho da fé e transfere culpa e responsabilidade para outros. Às vezes diz que é por causa da igreja, às vezes diz que é por causa do louvor, às vezes diz que é por causa da oração, às vezes diz que é por causa da chuva, às vezes diz que é por causa do sol, às vezes diz que é porque tem muita tarefa em casa. Tem deixado de ser perseverante. E agora está dizendo que é por causa do coronavírus. Sempre tem uma desculpa para aquele que não está sendo perseverante, para justificar a sua preguiça espiritual. A Bíblia diz assim: pedid a vos buscar e encontrareis, bater, abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e os que bate, abre-se-á. Mateus 7, versículo 7 e 8. Se não nos dedicarmos mais à oração, buscar mais a santidade de vida, buscar mais a conhecer a Deus, a perseverança cai de produção. O que a esposa crente será capaz de fazer para ganhar o esposo incrédulo? O que os pais crentes serão capazes de fazer para ganhar os filhos para Cristo? O que você será capaz de fazer para proteger sua família da ação do diabo? O que você será capaz de fazer para cultivar a comunhão no seu lar com Deus? Colocar Deus no coração dos seus filhos? Para tudo que é necessário à sua família, até onde você é capaz de ir, ou que você é capaz de fazer para manter sua família debaixo da proteção e da graça de Deus? O que necessita ser resgatado na sua casa? O texto fala de algo que foi perdido e encontrado depois. Creia que cada família deve responder a pergunta após uma avaliação da sua própria condição. Mas no geral precisamos resgatar sentimento como amor, respeito, perdão, carinho, dedicação, tolerância. A palavra tolerância está fora de uso, mas precisamos usar bastante a palavra tolerância. Até mesmo a disciplina bíblica dentro da nossa casa.
Precisamos resgatar a disciplina bíblica, ensinar nossos filhos o caminho que devem andar, que ainda quando for velho se lembrará desse caminho, diz a palavra de Deus. Precisamos resgatar uma vida devocional, leitura da palavra, reflexão e oração, para expulsar os demônios e os espíritos malignos que tentam destruir o nosso lar. Devemos introduzir louvores contínuos em nossa casa, cantos de adoração a Deus, que convoca, que busca a presença do Espírito Santo de Deus para dentro do nosso lar. Encher a nossa casa da plenitude do poder do Espírito Santo. Precisamos buscar os valores éticos e morais que tanto fala na palavra de Deus, para proteger nossos filhos contra as filosofias vãs e os desvios de conduta, e aceitar a conduta do mundo como normal. Devemos buscar a proteção e a harmonia, a paz e a segurança do Senhor em nossa casa. E depois, amados, devemos ter felicidade em testemunhar. A mulher convida as pessoas para chegar à sua casa e celebrar juntamente com ela os valores que estava perdido e foi encontrada, a moeda que estava perdida foi encontrada. Para concluir, amado, é um desafio para nós pais crentes, construir lares dentro da vontade de Deus, convocar sempre a presença de Deus para guiar nossos filhos. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que tentam edificar. Se o Senhor não guarda a cidade, vão trabalhar, diz o Salmo 37, versículo 1. Você, amado, é o atalaia da sua casa. Você, amada, você é a atalaia da sua casa. Busca o Senhor, coloque a sua família na presença de Deus. Peça ao Senhor a bênção, a direção, para que guie seus filhos no caminho correto, para que seja cidadão de bem, que possa ser instrumento de bênção para a nossa sociedade. Que o Senhor Jesus Cristo possa confortar a sua vida nesse momento de confinamento. Que o Senhor Jesus Cristo possa direcionar a sua casa, para que seja uma casa abençoada, para que os vizinhos vejam que ali há a presença de Deus e que Ele está com você. Graças ao Senhor, porque você é um servo, uma serva do Senhor. Oremos neste momento. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu peço que Tu venha abençoar a minha casa, a minha família, meus filhos e meus netos. Abençoa nesta hora também a casa desse irmão, dessa irmã, daqueles que estão me ouvindo, ó Deus, através desse vídeo. Visita eles agora em nome de Jesus, ó Pai. Afaste desse lar as manifestações malignas, quebra, ó Deus, as maldições que às vezes tem instalado por confusão, briga e xingamento. Traz paz a essas casas, Pai, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Diga amém também. Amém.